Shalom, shalom, povo de Deus. Um dia abençoado para nós. Vamos começar nosso devocional de hoje, lendo o Evangelho de Mateus, o seu capítulo de número 9, né? Que você seja edificado pela palavra do Senhor. Aproveite para poder se inscrever no nosso canal, deixa seu like, seu comentário e compartilhe com outras pessoas para que mais vidas sejam alcançadas e transformadas por essa palavra que é tão viva, eficaz e poderosa. Amém? Vamos dar início então? Mateus, capítulo de número 9, diz assim a palavra do Senhor. E entrando no barco, passou para outra margem e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: Ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: Por que pensais mal em vosso coração? Pois o que é mais fácil, dizer ao paralítico: Perdoado te são os teus pecados, ou levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: Levanta-te, toma tua cama e vai para tua casa. E levantando-se, foi para sua casa, e a multidão, vendo isso, maravilhou-se e glorificou a Deus, que dera tal poder aos homens. Amém? Então, ontem nós falamos sobre o servo do centurião, né, que Jesus também estando em Cafarnaum, operou ali o milagre, somente liberando uma palavra, né, ele não precisou ir até a casa daquele centurião, ele libera uma palavra e o servo é curado de imediato. Agora nós estamos aqui onde a palavra nos disse que é levado deitado numa cama até Jesus, esse paralítico, e ele vendo, né, Jesus ali vendo a fé, né, daquelas pessoas, ele vai perdoar os pecados, ele vai curar toda aquela enfermidade, vai operar ali mais um dos teus milagres, amém? Vamos continuar aqui. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus e disse-lhe: Segue-me. E ele, levantando, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: Por que come com o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: Não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Então, aqui na palavra, né, o próprio Jesus está deixando esse ensinamento para nós, né? E por vezes nós ficamos esperando, né? Eu preciso mudar isso, eu preciso melhorar aquilo antes de seguir Jesus, antes de me converter a Ele, de aceitar Ele. A verdade é que não. Na verdade é que nós precisamos ir a Ele da maneira que nós encontramos e que Ele nos transforma. O Espírito Santo vai testificando ao nosso coração o que deixar de fazer, até mesmo como falar, o que vestir, né? O segredo é você, primeiramente, ir até Ele, porque a palavra diz: Ele não veio buscar, né, aqueles que se consideram, né, puros, né, aqueles que se consideram totalmente sem pecado. Na verdade, ele veio para os pecadores, né? Ele veio para os doentes, ele não veio para os sãos. Amém? A partir do 14 diz assim: Então chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo: Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? E disse-lhe Jesus: Podem porventura andar tristes os filhos das boldas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. Ninguém deita remendo de pano novo em veste velha, porque semelhante remendo rompe a veste e faz-se maior a rotura. Nem se deita vinho novo em odres velhos, aliás, rompe-se os odres
E entorna-se o vinho, e os odres estragam-se, mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Então aqui os fariseus estavam questionando a Jesus, porque que eles próprios, né, os discípulos de Jesus, eles não jejuavam, né? Porque que os fariseus, né, tinham constante jejum, assim era o questionamento deles, e aqueles que eram discípulos de Jesus, aqueles que estavam seguindo Jesus, não jejuavam. Jesus vai usar aqui essa parábola, né, demonstrando que num casamento, estando num casamento, participando daquele momento do noivo com a noiva, quem é que vai jejuar, sendo que o momento é de se alegrar, né? Então essa é a parábola e o ensinamento que ele nos deixa, né? Naquele momento não se fazia necessário, porque o próprio Jesus está ali, mas chegaria um momento, assim como chegou, né, que ele seria morto, né, ele iria ressuscitar, mas mesmo assim ele ia subir novamente aos céus, deixaria o Espírito Santo conosco, e assim foi feito. E aí então agora se faz necessário o nosso jejum, se faz necessário essa nossa consagração. Mas houve o tempo em que não foi necessário, porque o próprio Mestre, o próprio Jesus estava ali ensinando aquele povo, né? Ele tem, deixa eu ler aqui para vocês, né? Depois os seguidores de João Batista perguntaram a Jesus sobre o jejum, a prática religiosa de se abster de alimento. Jesus, em sua resposta, vai comparar, né, ao esposo, o noivo, durante dias que levariam um casamento, um tempo de preparação alegre, durante o qual o jejum é inapropriado, né? Jesus, ele relaciona isso, né, dizendo que ele estava, quando ele vai falar ali do odre novo, quando ele vai falar do remendo, né? Ele está dizendo aqui, ele está fazendo algo novo em Israel. Ele está preparando, né? Tanto o novo quanto o velho serão preservados, mas ele está a fazer algo novo. Esse era o ensinamento que ele estava deixando aqui também nesses versículos. Agora a partir do número 18. Dizendo-lhe essas coisas, eis que chegou um chefe e o adorou, dizendo: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe-lhe a tua mão e ela viverá. E Jesus, levantando-se, seguiu, e os seus discípulos também. E eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla da sua veste, porque dizia consigo: se eu somente tocar a sua veste, ficarei sã. E Jesus, voltando e vendo, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Imediatamente a mulher ficou sã. E Jesus, chegando à casa daquele chefe, vendo os instrumentistas e o povo em alvoroço, disse-lhe: retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme. E riram dele. E logo que o povo foi posto fora, entrou Jesus, pegou-lhe na mão, e a menina levantou-se, e espalhou-se aquela notícia por todo aquele lugar. Então aqui Jesus, mais uma vez, né, operando um dos teus milagres, né, no meio daquele povo. Ali ele estava a caminho para curar, né, a menina que estava morta. O pai daquela menina foi até Jesus pedindo, rogando-lhe com que ele curasse a filha dele, né, reconhecendo toda a autoridade de Jesus, porque quando nós clamamos a Deus, quando nós pedimos, né, a Ele socorro, quando entregamos as nossas causas a Ele, nós estamos reconhecendo a autoridade que está, né? Quando fazemos algo em nome de Jesus, nós reconhecemos a autoridade que foi dada a Ele e que Ele também impôs sobre a nossa vida, né? A partir do momento que Ele nos deixou aqui. Então, a caminho, né? Jesus, eu sempre gosto de dizer isso, que ele não andava por aí desapercebido, distraído, como por algumas vezes eu e você andamos, né? Há momentos da nossa vida, há dias que nós não nos atentamos para as coisas, nós saímos de casa ou para trabalhar ou para fazer qualquer outra coisa, sem nos atentar ao que está acontecendo ao nosso redor. Jesus não. Jesus, ele andava sempre com um propósito, havia um propósito. Eu creio que quando ele saía em direção para algum lugar, ele já sabia exatamente, né, o que aconteceria. Esse era o propósito de vida dele, anunciar, né, a palavra do Senhor, transformar as pessoas mediante a palavra, mediante o ensinamento, né, que o Senhor nos deixou.
Então ele andava focado e atento a tudo o que acontecia. Ele estava a caminho para curar aquela menina, mas no meio desse caminho aparece outra pessoa, que é a mulher do fluxo de sangue, e ali ele opera também um milagre na vida dela, ele exerce a tua fé, toca somente em Jesus, uma mulher que vivia separada, não podia estar no meio daquela multidão, mas com uma fé inabalável, o exemplo de fé, assim como eu e você devemos aprender a não limitar, né, a Deus, não limite a Deus. Eu sempre gosto de falar isso. Essa mulher, ela não limitou Jesus, não limitou o poder, ela creu e a fé dela fez ela romper com todo aquele isolamento dela, fez ela sair daquele lugar escondido que ela estava, separado, né, da sociedade, rompeu toda uma multidão e ela vai por baixo. Às vezes a gente quer ir, né, já quer receber algo tão grande, já quer de forma exuberante, mas ela vai por baixo, em volta daquela multidão toda, ela entra no meio daquela multidão, ela toca em Jesus. E é muito lindo essa passagem, porque Jesus, ao ela tocar nele, ele vai sair virtude dele. Ele vai parar toda aquela multidão, ele vai afirmar que alguém havia o tocado. Os discípulos dele vão, né, perguntar, mas mestre, em meio a essa multidão, né, com certeza alguém te tocou. Mas ele diz que alguém tocou diferente, alguém tocou nele de uma forma que saiu virtude dele. Então somente o tocar em Jesus fez com que aquela mulher fosse curada. Então a minha fé e a sua fé, ela sendo inabalável, ela é suficiente para operar o milagre se nós crermos de todo o nosso coração. Amém? Vamos continuar aqui. E partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando e dizendo: tem compaixão de nós, filhos de Davi. E quando chegou a casa, os cegos se aproximaram dele, e Jesus disse-lhe: credes vós que eu posso fazer isto? Disseram eles: sim, Senhor. Tocou então os olhos deles, dizendo: seja-vos feito segundo a vossa fé. E os olhos se abriram, e Jesus ameaçando-os, dizendo: olhai que ninguém o saiba. Mas tendo eles saído, divulgaram a sua fama por toda aquela terra. E havendo eles retirado, trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado, e expulsou o demônio, falou o mudo, e a multidão se maravilhou, dizendo: nunca tal se viu em Israel. Então, aquilo que eu falei, né? Jesus, ele não andava sem propósito, né? Ele via aquele povo desesperado, ele via aquele povo ali totalmente devastado, né? Mas ele operava o milagre mediante a fé daquele que se chegava até ele. Jesus, em resposta à fé, tirou a cegueira, expulsou o demônio, devolveu a fala daquele homem. Então esse é o mesmo Jesus que tem poder de operar na minha e na sua vida através da nossa fé. A partir do 35 diz assim: e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino, curando toda enfermidade e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelha que não tem pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros por sua seara. Amém? Então nós finalizamos aqui, né, o capítulo de número 9, e nesses últimos versículos que nós lemos aqui, assim como eu disse, né, Jesus, ele sempre andava ali com um propósito, e ele viu que o povo estava devastado, que o povo estava ali devastado por pelo pecado, precisando de um pastor, ou como ovelhas perdidas, né? E assim como ele foi pastor dessas ovelhas, né? Conduzindo elas, arando de toda a enfermidade, curando, né? De tudo que se fazia ali na vida daquela pessoa, libertando muito daqueles que estavam cativos. Esse é o mesmo Jesus que tem poder na minha e na sua vida. Eu quero te convidar permita que Jesus também seja o seu pastor, né? Ele nos deixou o Espírito Santo, né? É uma trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então Deus enviou Jesus, e Jesus, quando subiu aos céus, deixou o Espírito Santo
né? E através do Espírito Santo Ele nos revela, através do Espírito Santo Ele testifica em nós, através do Espírito Santo Ele também nos edifica. Então permita o Espírito Santo ser o teu pastor, deixa Ele te conduzir. Você que ainda não experimentou essa presença do Espírito Santo, você que ainda não conseguiu ouvir a voz do Espírito Santo, eu te convido neste dia a chamar a atenção do Espírito Santo. Convide Ele para a tua casa, convide Ele para o seu dia, convide Ele para tudo que você vai fazer, para você também desfrutar de todos esses milagres operados, para você também viver nos tempos atuais. O sobrenatural de Deus está disponível, depende da minha e da sua fé. Amém? Deus te abençoe poderosamente.